Opa, tudo bem? Como você está? Hoje vamos aqui dar início com a nossa leitura bíblica. Hoje nós vamos ler aqui do livro de Números. Ainda estamos no livro de Números aqui. Hoje nós vamos ler do capítulo 16 até o capítulo 18, beleza? Então vamos pegar aí a nossa Bíblia, o nosso instrumento, principal, que é a Bíblia Sagrada, e vamos iniciar aqui no capítulo 16, que o Espírito Santo de Deus possa estar intercedendo, no nosso meio aqui e perdoando dos nossos pecados, das nossas fraquezas, e que ele possa nos conduzir na leitura do dia de hoje e que a gente possa ter um entendimento correto, para que a gente possa ter sabedoria, fé, para a gente poder entender tudo que está querendo dizer com a leitura daqui de hoje, beleza? Então vamos iniciar aqui no capítulo 16. Coré, filho de Isaar, filho de Caate, filho de Levi, junto com Datã e Abirã, filhos de Eliabe e On, filho de Felete, sendo Eliabe e Felete, filhos de Ruben, se revoltaram contra Moisés, juntamente com 250 homens, chefes da comunidade, membros do conselho e pessoas de fama. Eles se reuniram contra Moisés e Arão, dizendo: Chega! Todos os membros da comunidade são consagrados e Javé está no meio deles. Por que vocês dois se colocam acima da comunidade de Javé? Quando viu isso, Moisés se prostrou com o rosto no chão. Depois falou a Coré e aos outros que estavam com ele: Amanhã cedo Javé mostrará quem é dele e quem é o consagrado, e ele o fará aproximar-se. Fará aproximar de si aquele que ele tiver escolhido. Façam o seguinte: peguem os incensórios, vocês e todos que o seguem. Amanhã vocês acenderão neles o fogo e colocarão incenso diante de Javé. Aquele que Javé escolher, esse será o consagrado. E por hora, chega, filhos de Levi. A gente está vendo aqui, que o pessoal está com conflito ali na liderança. Coré, especificamente aqui, entra em debate ali com Moisés e Arão e começa a conflitar com eles, Por que eles estão liderando? Será que se eles estão querendo impor alguma coisa ali em cima dos filhos de Israel, Então vamos continuar aqui para você entender um pouquinho mais. Você e eu também. Depois Moisés disse a Coré: Agora escutem, filhos de Levi. O que é que vocês estão querendo? O Deus de Israel separou-os da comunidade de Israel, levando-os para perto dele, para vocês servirem no santuário de Javé e estarem à disposição para servir a comunidade. Javé fez você e seus irmãos levitas se aproximarem dele. Agora vocês querem também o sacerdócio? Vocês e seus seguidores se revoltaram contra Javé. Quem é Arão para vocês protestarem contra ele? Então Moisés mandou chamar Datã e Abirã, filhos de Eliabe. Estes responderam: Não iremos. Por acaso não basta você nos ter feito sair de uma terra onde corre leite e mel para nos fazer morrer neste deserto? Você quer ainda ser o nosso chefe? Você não nos levou para uma terra onde corre leite e mel, nem nos deu como herança campos e vinhas. Você pensa que somos cegos? Não iremos. Então Moisés ficou furioso e disse a Javé: Não aceites a oferta deles. Eu não tirei deles sequer um burro, e não fiz mal a nenhum deles. Depois disse a Coré: Amanhã você e seus seguidores, e também Araão, deverão apresentar-se a Javé. Cada um pegue o seu incensório, coloque nele o incenso e o ofereça a Javé. Cada um dos 250 pegue o próprio incensório juntamente com você e Araão. Cada um pegou o seu incensório e acendeu e colocou incenso nele. A seguir, ficaram na porta da tenda da reunião com Moisés e Araão. Coré reuniu seus seguidores na entrada da tenda da reunião, e a glória de Javé manifestou-se a toda a comunidade.
Só antes de finalizar, que é interessante, né? Que o povo ali, eles estão indo para a terra que Deus destinou para eles, né? Mas antes eles passam ali, né? Como se fosse por uma preparação. E isso aqui reflete um pouquinho na nossa vida, né? Assim como o povo ali estava no deserto, Deus estava preparando eles para entregar algo de melhor na vida deles, né? Estava formando um povo forte, porque não basta somente entregar a bênção se a pessoa não sabe o que vai fazer, como vai agir diante dessa bênção, né? Então Deus estava preparando ali o povo para poder receber a terra que ele tinha já destinado para eles. Mas por muitas vezes, né, pela falta de fé, pela falta de confiança em Deus, de não entender aquilo que Deus quer para a nossa vida, né, a gente prefere retroceder, dar alguns passos atrás do que continuar no caminho de Deus, né? Aqui como o povo debatendo ali com Moisés, falando assim, poxa, você tirou a gente lá daquela terra onde a gente estava para nos trazer até aqui no deserto. Então, pela falta de fé, muitas vezes, né, a gente está aí no caminho certo, está no caminho de Deus, Deus está nos formando para nos entregar algo grandioso e mesmo assim a gente tende a olhar sempre para trás, né? Essa passagem aqui reflete muito a nossa vida e a gente percebe, né, que os homens de antigamente, porque aqui a gente está lendo a história de muitos anos atrás, né, a história de Moisés, dos filhos de Israel, as mesmas atitudes que eles tinham lá, óbvio que em circunstâncias e situações diferentes, mas os mesmos sentimentos, as mesmas formas de agir, hoje a gente age da mesma forma, né? Então por isso que a gente deve sempre cultivar a nossa fé e o nosso amor em Jesus Cristo. Vamos continuar aqui, só essa breve observação aí. Versículo 20. Então Javé falou a Moisés e a Araão: Afastem-se desse grupo, porque vou destruí-lo num instante. Moisés e Araão caíram com o rosto por terra e suplicaram: Deus, Deus dos espíritos de todos os seres vivos, foi só um que pecou e tu vais ficar irritado contra todos? Javé falou a Moisés: Diga às pessoas que se afastem das tendas de Coré, Datã e Abirã. Moisés se levantou e se dirigiu aonde estavam Datã e Abirã. Os anciãos de Israel o seguiram. Moisés falou à comunidade: Afastem-se das tendas desses homens ímpios e não toquem nada do que pertence a eles, para vocês não se comprometerem com o pecado deles. Eles se afastaram das tendas de Coré, Datã e Abirã, enquanto Datã e Abirã saíam com suas mulheres, filhos e crianças para esperar na entrada da tenda. Então Moisés disse: Agora vocês ficarão sabendo que foi Javé que me enviou para agir assim e que eu não fiz nada por mim mesmo. Se estes homens morrerem de morte natural, conforme o destino de todos os homens, é sinal que Javé não me enviou. Mas se Javé fizer alguma coisa estranha, se a terra se abrir e os engolir com todos os seus, descendo vivos à mansão dos mortos, então vocês ficarão sabendo que esses homens desprezaram Javé. Logo que Moisés acabou de falar, o chão rachou debaixo dos pés deles. A terra abriu sua boca e os engoliu com suas famílias, junto com os homens de Coré e todos os seus bens. Desceram vivos à mansão dos mortos, juntamente com todas as coisas que lhes pertenciam. A terra os cobriu e eles desapareceram da comunidade. Quando eles gritaram, os filhos de Israel que estavam ao redor fugiram correndo, pois pensavam que a terra iria engolir a eles também. Saiu um fogo da parte de Javé. Oi, rei, tudo bem? E devorou os 250 homens que ofereciam o incenso. Agora vamos aqui para o capítulo 17. Javé falou a Moisés: Diga a Eleazar, filho do sacerdote Arão, para tirar os incensórios do meio do fogo e espalhar as brasas, porque são santas. Quanto aos incensórios desses homens, que pagaram o seu pecado com a própria vida, sejam transformados em chapas para revestir o altar, pois foram apresentados a Javé. Por isso ficarão consagrados e vão servir de lição para os filhos de Israel. O sacerdote Eleazar pegou os incensórios de bronze
trazido pelos homens que o fogo que havia destruído, foram transformados em chapas para revestir o altar. E assim lembrar aos filhos de Israel que nenhum estranho que não seja de descendência de Araão deve apresentar-se para oferecer incenso a Javé, pois teria o mesmo destino de Coré e seu grupo. Eleazar fez tudo conforme Javé lhe havia ordenado por meio de Moisés. No dia seguinte, toda a comunidade dos filhos de Israel protestou contra Moisés e Araão, dizendo: Vocês estão matando o povo de Javé. E dado que a comunidade estava se amontinando contra Moisés e Araão, estes foram para a tenda da reunião. A nuvem cobriu a tenda e a glória de Javé se manifestou. Moisés e Araão entraram na tenda. E Javé lhes falou: Afastem-se dessa comunidade, pois vou consumi-la num instante. Os dois se prostraram com o rosto por terra. Em seguida, Moisés disse a Araão: Pegue o incensório, coloque nele brasas do altar, coloque incenso e vá depressa fazer a expiação pela comunidade. Porque a ira de Javé se inflamou contra ela, e a praga já começou. Arão fez o que Moisés estava mandando e correu para o meio da comunidade, mas a praga já havia começado entre o povo. Então ele colocou o incenso, fez o rito de expiação pelo povo e, ficando entre os mortos e os vivos, deteve a mortandade. Os que morreram por causa da praga foram 14.700, além dos que morreram por causa de Coré. Quando Araão voltou para junto de Moisés na tenda da reunião, a mortandade já tinha acabado. Javé falou a Moisés: Diga aos filhos de Israel que tragam varas, uma para cada chefe de família, no total de 12, e cada um escreva nela o próprio nome. Na vara de Levi, você deverá escrever o nome de Araão, pois haverá uma vara para cada chefe de tribo. Coloquem as varas na tenda da reunião, diante do documento da aliança, que eu fiz com ela. A vara daquele que eu escolher florescerá. Desse modo, eu acabarei com os protestos dos filhos de Israel contra vocês. Moisés pediu que os filhos de Israel lhes trouxessem 12 varas, uma para cada chefe de tribo, e entre elas a vara de Araão. Moisés colocou as varas diante de Javé na tenda da aliança. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda da aliança e viu que havia florescido a vara de Araão, representante da tribo de Levi. Estava cheia de brotos, tinha dado flores e produzido amêndoas. Moisés tirou as varas da presença de Javé e as levou aos filhos de Israel. Eles verificaram o fato e cada um recolheu a sua vara. Javé disse a Moisés: Coloque de novo a vara de Araão diante do documento da aliança, para que seja conservada como advertência contra os rebeldes. Desse modo, eles não murmurarão contra mim e não morrerão. E Moisés fez exatamente conforme Javé tinha ordenado. Os filhos de Israel reclamaram a Moisés: Veja, nós vamos morrer, estamos todos perdidos. Quem se aproxima do santuário de Javé acaba morrendo. Será que todos nós vamos morrer? Interessante aqui, né? Um capítulo um pouquinho mais extenso, mas que mostra, né, que Deus é o Deus de todas as coisas e temos que obedecê-lo. Temos que obedecê-lo porque Ele é que sabe o caminho certo para a nossa vida, aquilo que devemos seguir, não é verdade? E todas as vezes que nós duvidamos do caminho do Senhor, a gente atura as consequências, assim como os filhos de Israel aqui aturaram as consequências. Capítulo 18. Javé disse a Araão: Você com seus filhos e sua família serão responsáveis pelas faltas cometidas contra o santuário. Você e seus filhos serão responsáveis pelas faltas cometidas no exercício do sacerdócio. Você e seus filhos serão responsáveis pelas faltas cometidas no exercício do sacerdócio. Reúna também com você e seus irmãos da tribo de Levi, a tribo de seu pai. Faça-os ficar junto de você, para que o ajudem quando você e seus filhos estiverem na tenda da aliança. Eles ficarão a serviço de você e de toda a tenda, mas não deverão aproximar-se dos objetos sagrados, nem do altar, para que não venham a morrer nem eles
e nem vocês. Serão seus ajudantes e responderão pela guarda da tenda da reunião e por todo o serviço da tenda, de modo que nenhum estranho se intrometa no meio de vocês. Vocês é que responderão pela guarda do santuário e dos objetos sagrados, e assim nunca mais a ira se inflamará contra os filhos de Israel. Eu mesmo escolhi seus irmãos levitas entre os filhos de Israel. Eles foram doados a Javé e entregues como dom a vocês, para prestarem serviço na tenda da reunião. Você e seus filhos exercerão sacerdócio naquilo que se refere ao altar e a tudo o que fica atrás do véu. Eu lhes entrego o exercício do sacerdócio como dom. O estranho que se aproximar deverá ser morto. Javé disse a Araão: Entrego a você o direito de usufruir os tributos doados a mim. Entrego a você e a seus filhos o que os filhos de Israel me oferecerem. Como privilégio da unção sacerdotal, é um direito perpétuo. De tudo o que foi consagrado e das oblações que não são queimadas, pertence a você o seguinte: todas as ofertas, oblações, sacrifícios pelo pecado e sacrifícios de reparação, porque são coisas sagradas, e todos do sexo masculino poderão comer delas. Você as tratará como coisas sagradas. Além disso, dentre as ofertas dos filhos de Israel, caberá a você a parte reservada de tudo aquilo que é erguido em gesto de apresentação. Eu a dou para você e para seus filhos e filhas, como direito perpétuo. Em sua casa, todos os que estiverem puros poderão comer dessas coisas. Entrego a você a melhor parte do azeite, do vinho novo e do trigo, oferecido como primícias a Javé. Todos os primeiros produtos do seu país que forem trazidos a Javé pertencerão a você, e todos que estiverem puros em sua casa poderão comer deles. Tudo aquilo que Israel dedica a Deus pertencerá a você. Todo primogênito de homem ou animal que eles oferecerem a Javé, pertencerá a você. Mas você deixará resgatar o primogênito do homem e também o primogênito do animal, quando este for impuro. Você os deixará resgatar quando tiverem um mês, cobrando 50 gramas de prata, conforme o peso padrão do santuário, que corresponde a 10 gramas. Os primogênitos da vaca, da ovelha e da cabra não poderão ser resgatados, são coisas consagradas. Você derramará o sangue deles sobre o altar e queimará a gordura como oferta de perfume agradável para Javé. A carne deles pertencerá a você, assim como o peito apresentado ritualmente e também a coxa direita. Entrego a você e a seus filhos e filhas todos os tributos sagrados dos filhos de Israel, como direito perpétuo. É uma aliança perpétua para você e seus descendentes, uma aliança inviolável diante de Javé. Então a gente vai vendo aqui, né, que Javé vai fazendo ali uma aliança junto com Araão, né, tentando aí o tornar mais íntimo e mais próximo, né, e tornar seus descendentes, né, seus filhos e filhas mais prósperos ali diante dessa aliança. Javé disse a Araão: Você não receberá nenhuma herança, nem parte na terra. Para você, eu sou a sua parte, a sua herança no meio dos filhos de Israel. Olha pra você ver que bacana que a herança de Araão é a presença de Deus, né? Aos filhos de Levi dou como herança todos os dízimos recolhidos em Israel, para pagar os serviços que me prestam na tenda da reunião. Os filhos de Israel nunca mais se aproximarão da tenda da reunião, pois pecariam e morreriam. Os levitas desempenharão as tarefas da tenda da reunião e carregarão o peso de sua responsabilidade. É lei perpétua para os seus descendentes, que não receberão herança no meio dos filhos de Israel. Por essa razão, eu dou aos levitas como herança os dízimos que os filhos de Israel reservam para Javé. Por isso eu lhe disse que não receberão herança no meio dos filhos de Israel. Javé falou a Moisés: Diga aos levitas: quando vocês receberem dos filhos de Israel os dízimos que eu lhes dou como herança, ofereçam como tributo a Javé a 10ª parte dos dízimos. Isso será considerado como tributo de vocês, como se fosse trigo tirado da eira ou vinho do tanque de pisar uvas.
Vocês também pagarão tributo a Javé por todos os dízimos que receberem dos filhos de Israel. Essa parte que vocês separarem para Javé será entregue ao sacerdote Araão. De todas as ofertas que receberem, reservarão uma parte para Javé. E essa parte sagrada vocês tirarão do melhor de todas as coisas. Diga-lhes também, quando vocês tiverem separado o melhor, todos esses dons pertencerão aos levitas, como se fossem produto da eira e do tanque de pisar uvas. Vocês poderão comer essas coisas em qualquer lugar com suas famílias, porque é o salário de vocês, pelo serviço na tenda da reunião. Se vocês separarem a parte melhor, não estarão cometendo nenhum pecado, nem profanando as coisas consagradas pelos filhos de Israel, e por isso não morrerão. Então hoje a gente fez essa leitura aqui. Confesso que é uma leitura um pouco complicada. Fiquei aqui com algumas dúvidas, com algumas coisas que eu não entendi muito bem, mas como eu já falei aqui algumas vezes, aqui a gente está com um objetivo bem claro aí de conseguir ler a Bíblia aí completa por durante um ano. Então não tem como assim aprofundar especificamente em todas as leituras, mas óbvio que um pitaco ou outro ali a gente sempre vai fazendo, a gente sempre vai estudando, e eu sempre vou comentando aqui, né, vou dando esse pitaco aí, daquilo que eu estou entendendo aqui. Então a leitura de hoje foi uma leitura um pouco mais simples, um pouco mais breve, porque eu tive algumas dúvidas, e para não falar muita bobagem, né, para não falar de muitas coisas que eu não entendi, é preferível não falar. Mas a gente percebeu aqui que Deus é um Deus que quer formar o seu povo santo ali, né, e por muitas vezes ali no caminho do deserto a gente não entende aquela vontade que Deus quer para a nossa vida. E quando a gente desvia do foco, desvia do caminho de Deus, né? A gente também tem que aturar as consequências. A gente não vai sair ileso, assim como o povo lá de Israel não saiu ileso também. Então, a forma da gente aprender o que está escrito na Bíblia é de fato a gente ler, a gente sentar, estudar, refletir. Então, assim que acabar aqui, eu vou estar fazendo as minhas reflexões pessoais. Espero que você possa fazer suas reflexões pessoais também, relacionadas às leituras que a gente leu hoje, e que Deus possa aí conduzir a sua leitura, os seus pensamentos, tá? A sua vida. E amanhã a gente está aqui. Vamos seguir firmes e fortes, não vamos parar, não vamos deixar que nenhum problema ou nenhuma desavença nos afete, nos contamine. Vamos seguir forte porque o Deus é o nosso guia, Deus é o nosso Salvador, é aquele que comanda os nossos caminhos, tá bom? Que Deus te abençoe muito. Amanhã a gente está aqui para mais um dia de leitura bíblica, tá? Até mais.